Fala galera, beleza? Tô passando aqui hoje para trocar uma ideia com vocês sobre uma pergunta que é muito frequente, tanto no meu Instagram quanto para qualquer um que trabalha com concurso, que é o seguinte: é possível passar num concurso top estudando 30 horas semanais ou menos do que 30 horas semanais? E eu já vou começar respondendo e depois eu vou explicar porquê da minha opinião, tá? Sim, é possível, é extremamente possível você ser aprovado para auditor fiscal num fisco top, estudando 30 horas semanais ou até menos de 30 horas semanais. Muitos de vocês acreditam, e até alguns que ainda trabalham com concurso também acreditam, que não é possível com essa carga de estudo. E eu faço meia culpa aqui, galera, porque várias vezes vocês me questionam: quantas horas eu tenho que estudar? Você acha que é possível passar assim? E quem trabalha com concurso acaba meio que moldando uma situação ideal de estudo com o passar dos anos, lembrando dos casos de alunos que foram aprovados com mais facilidade, que sofreram menos, que passaram mais rapidamente, e aí a gente se deixa levar por esse molde, tá? Esse aluno ideal, digamos assim, e a gente acaba muitas vezes confundindo vocês quando falo, seria legal se você estudasse 40 horas por semana, 36 horas por semana, fazendo vocês acreditarem que não dá pra passar com 30 ou menos. Às vezes eu respondo uma caixinha relacionada a isso, por exemplo, e aí alguns de vocês vêm no meu direct e falam: pô, Gustavo, mas eu trabalho, eu tenho filho, eu sou casado, não consigo passar de 25, 28, 30 horas por semana. Mas não é que você não passe, tá, com 40 ou menos. É que o ideal seria 40, digamos assim, majoritariamente para quem só estuda, né? Para quem trabalha e tem outros afazeres, é impossível chegar a uma carga de 40 horas por semana, mas é extremamente possível passar com menos de 30 horas por semana. Eu tive diversos alunos que passaram nos fiscos mais difíceis que vocês possam imaginar, que tinham dificuldade de chegar às 30 horas por semana, muitas vezes porque não tinham condições por terem outros compromissos, outros afazeres durante a semana, mas muitas vezes por uma condição biológica da pessoa. Eu tive vários alunos que quando chegavam ali perto de 5, 6 horas no dia de estudo, já não começavam a render nada, e era melhor parar. Então o cara às vezes estudava 6 dias por semana, fazendo 5 horas por dia, às vezes um pouquinho menos do que isso, então batia ali 30 horas na semana, um pouquinho menos, e foram aprovados. Claro que é muito fácil falar: tive muitos e tal, mas pô, você não falou nenhum caso. Então eu vou trazer um caso aqui que veio à minha mente, eu fui até pedir permissão a ele para citar ele aqui nesse vídeo, que é o Felipe Pinho, tá? Inclusive, Filipão, um grande abraço aí e obrigado por ter permitido que eu cite teu caso. O Felipe, ele tinha um perfil bem diferente do concurseiro tradicional. Ele pegava onda, é surfista, e ele não conseguia bater 6 horas por dia. Ele começava a ficar muito cansado, ele rendia pouco no final, ficava de saco cheio, a cabeça parecia que ia explodir, e ele não batia 6 horas. E isso deixou muito preocupado de não conseguir passar, por não chegar numa carga que a galera fala como ideal, né? 40, 45, 50 horas por semana, principalmente pós-edital. Mas o Felipe, tá? Não com muito tempo de estudo, não demorou muito estudando para conseguir esse resultado, tá? Ele ficou em quinto no último concurso que teve agora para fiscal do Pará e ficou em 145 para auditor fiscal. Ele até teria passado nas vagas para auditor fiscal, mas ele teve um problema durante a prova, tá? Que não vem ao caso. Mas ele teria cravado vaga nos dois concursos dos dois cargos da Cefa Pará, cravou na quinta posição, muito bem colocado para fiscal, que é um cargo top. Quem conhece o cargo sabe do que eu tô falando. Inclusive ele está empossado e trabalhando lá hoje em dia. E esse perfil é mais comum do que vocês imaginam. Tem muita gente que fica completamente saturada quando bate 4, 5 e passa um pouquinho disso no dia de estudo. Começa a ficar mal-humorado, começa a comer pra caramba, fica estressado, ansioso. Então, assim, se você tem esse perfil, tem vários exemplos aqui que foram aprovados com uma carga menor, num cargo fiscal, eu acabei de falar do Felipe para vocês, então você pode ser esse caso, que vai passar com uma carga um pouco menor, tá? Eu não tô relativizando a carga. Geralmente, a maioria dos alunos, eles passam mais rapidamente, com mais facilidade, com uma carga maior, tá? Só que você pode ser aprovado com uma carga menor, desde que você não tenha várias outras condições que te coloquem numa condição abaixo de competitividade. Por exemplo, vem alguém na minha caixa e fala assim: Gustavo, eu tenho 24 horas por semana para estudar porque eu trabalho. Você acha possível ser aprovado num concurso fiscal? Claro que você vai ter que estudar por um tempo um pouco maior, uma quantidade de anos um pouco maior, mas você tem a condição sim. Pô, mas é o seguinte, cara, eu tenho muita dificuldade com exatas e eu também tenho muita dificuldade em criar memória. Aí você já começa a somar condições que tiram a tua competitividade e aí provavelmente você vai precisar de um período muito longo de estudos para ser aprovado. É impossível, não será nunca, mas você talvez tenha que estudar por um período longo o suficiente para nem querer embarcar nessa jornada de estudo para concurso. Uma outra coisa que eu queria citar do Felipe é que ele tinha uma outra condição que era bem ruim
de estudo para concurso, e mesmo assim isso não impediu que fosse aprovado na 5ª posição para fiscal e até em pouco tempo, que é o seguinte, ele estudava tudo muito minuciosamente, eu ficava brigando muito com ele por causa disso, porque ele é aquele tipo de aluno que pega um PDF e ele só quer passar aquele PDF quando ele sabe muito bem aquele PDF, e isso atrasa muito a aprovação de vocês. E o Felipe tinha esse negócio, esse perfeccionismo absurdo, e eu, por mais que eu batesse muito nisso, eu não conseguia impedir que ele fosse tão perfeccionista. Talvez tenha diminuído um pouco, tá? Mas ele ainda continuava muito perfeccionista, o que é mais um fator para atrasar a sua aprovação, tá? E mesmo assim, veja você, ele foi aprovado. Basicamente, o que tem que guiar vocês sobre a condição de vocês de serem aprovados e o tempo que vocês vão ser aprovados são os resultados e a evolução. Se você estuda 20 horas por semana, 16 horas por semana, você está evoluindo, semana a semana você está evoluindo, você percebe que você está evoluindo, você consegue andar bem nas matérias, consegue criar memória de longo prazo, que você vai estar batendo 85%, 88% mesmo com uma carga baixa, e não há santo que possa dizer a você que você não vai ser aprovado com um desempenho desse. É claro que você vai demorar mais para criar memória, até porque na memória de longo prazo a gente tem que ficar revisitando os assuntos, se sua carga é pequena, você demora mais para revisitar os assuntos, mas não tem problema, vai chegar uma hora em que você vai estar em condições de ser competitivo. Inclusive, o Felipe, por mais que ele estudasse com uma carga baixa, né, e tivesse esse perfeccionismo, eu não tinha dúvida que ele ia ser aprovado. Porque eu olhava o resultado do cara e era muito bom. Inclusive, eu falava isso pra ele. Felipe, tu vai passar. Só precisa parar de fazer isso aqui. Mas ele tinha resultados muito bons, mesmo com uma carga menor. 30 horas por semana ou um pouco menor, tá? Não vou dizer que foi muito menor que 30 horas por semana. Dependendo da semana, né, Felipe? Teve uma semana que deu umas bobeadas. E tinha esse perfeccionismo excessivo. E o cara tá lá, ó, feliz da vida, lá na Cefa Pará, um dos melhores cargos do país da área fiscal, tá? Então, espero que esse vídeo aqui tenha sido um alento para você que trabalha, tenha mais afazeres e não consiga bater as 30 horas por semana ou não consiga passar as 30 e você quer passar. Não é isso que vai definir se você vai se tornar um auditor fiscal ou não. Beleza, galera? Vejo vocês num próximo vídeo. Tamo junto.